Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. O episódio de hoje vai para o Rodrigo Oliveira e é sobre o livro do Thomas de Westlow, O Sinal, O Santo Sudário e o Segredo da Ressurreição. Eu demorei um pouco para elaborar esse vídeo, não só porque eu tive que adquirir o livro e nem sempre eu tenho disponibilidade monetária para ir atrás das solicitações que recebo, mas também porque esse é um livro que me incomodou profundamente. Eu reli algumas partes, trabalhei um pouco nele e tenho algumas considerações a fazer. O autor parte de uma premissa que é no mínimo temerária do ponto de vista científico. Ele quer reconciliar a mitologia cristã e a história e a ciência. E isso me incomoda, porque eu considero difícil de aceitar que um cientista parta de pressupostos religiosos. E vou além. Me incomoda esse tipo de desonestidade acadêmica, em que o sujeito pega uma fonte totalmente duvidosa como os evangelhos e escreve frases do tipo: não podemos usar os evangelhos como fonte, vírgula, mas, e aí usa, porque eu catalogo esse tipo de atitude na mesma categoria daquele sujeito que diz: eu não sou racista, vírgula, mas, e justifica o próprio preconceito da maneira mais hipócrita. Então, eu tenho ressalvas a esse autor, sim. Ele se esconde atrás dos diplomas de universidades de prestígio para defender uma agenda que é no mínimo duvidosa. É claro que ele parte de alguma coisa concreta, e essa coisa concreta é a seguinte: sem o mito da ressurreição, o cristianismo não existe, porque o que diferencia o cristianismo das outras religiões do livro é exatamente o mito da ressurreição e essa ideia decorrente através dos séculos de que o Cristo ressuscitado poderia voltar um dia. Para esse tipo de autor, e eu tenho visto muito disso no History Channel, para meu desconforto, principalmente provenientes daquelas regiões que se chamam de cinturão da Bíblia nos Estados Unidos. Eu nunca tinha visto um autor britânico ser capaz desse tipo de interpretação. Para esse tipo de autor é necessário legitimar os mitos. Eles não conseguem deixar os mitos no local deles, que é na mitologia. Então o que esse autor faz? Ele despeja uma verborragia pseudocientífica através do livro inteiro, analisando fibras, analisando espectros de cor e fotos, um verdadeiro CSI. Para dizer que o sudário é verdadeiro, para dizer que o sudário embrulhou o corpo de Cristo ou de alguém similar, e que o mito da ressurreição surgiu a partir do momento em que o sudário foi exibido. A imagem que se via no sudário era tão semelhante à de Jesus que as pessoas acreditaram em um milagre. E, através dos tempos, isso foi narrado como uma ressurreição. É uma ideia engenhosa, principalmente pelo motivo de que, por mais engenhosa que seja a argumentação dele, não prova absolutamente nada, e qualquer outro cientista também não pode provar que não aconteceu, exatamente porque não existem fontes disponíveis para provar ou questionar tal afirmativa. E esse é um dos maiores problemas da pseudociência. Não importa se você acredita em OVNI, em teoria de conspiração
ou se você acredita que os mitos religiosos aconteceram de verdade. Tudo isso não pode ser provado a não ser que você faça acrobacias mentais e use toneladas de lógica aristotélica, que por sinal o cristianismo até encampou, né, a partir da fusão aristotélico-tomista. Muito cuidado ao ler esse tipo de material, porque o autor tem uma narrativa cativante, é simpático, ele se apresenta como sem preconceitos, ele se apresenta como alguém que tenta conciliar religião e ciência, ou como alguém que não acredita naquelas fontes, mas que alguma coisa se pode extrair delas, para no final jogar qualquer procedimento teórico metodológico na lata de lixo. É irritante, é profundamente frustrante, porque não se pode dialogar com um autor assim. É o tipo de pessoa que aparece naqueles documentários duvidosos que procuram pedaços da Arca de Noé ou provar que o criacionismo está certo e aberrações semelhantes. São pessoas que escarnecem das próprias instituições universitárias em que estudaram ao defender o indefensável. É importante que se discuta esse tipo de livro. Eu até fiquei meio assim quando me foi sugerido, porque eu não conhecia esse autor, não sabia da existência desse livro, e quando fui procurar na estante virtual, o preço dele variava entre um preço de baseada e um preço de um livro de 100 e poucas páginas, quando na verdade é um exemplar com quase 400 páginas e encarte de fotografias, o que deveria torná-lo caro. Essa foi a minha primeira pista de que era uma roubada, porque por mais que um sebo barateie o custo de um livro, certas edições têm que se pagar. E quando um livro é colocado a preço de baseada, é porque certamente ele fracassou do ponto de vista editorial. E os fracassos editoriais acontecem por dois motivos, cada um em um extremo do espectro. Ou porque eles são extremamente eruditos e os leitores não tiveram capacidade para acompanhar, ou porque eles são uma fraude e os leitores não se deixaram enganar. Esse livro associa as duas coisas. De um lado, ele passa uma impressão de erudição que barra uma boa parte dos leitores e barra a compreensão desses leitores, e do outro lado, quando lido por um acadêmico, ele é notoriamente uma fraude intelectual. Mas eu diria o seguinte: quando se está nessa discussão sobre fontes e mitologias, quando se embarca nessas discussões de história das religiões, é necessário ler todo tipo de material. E é necessário, às vezes, dar credibilidade a quem não a tem para poder se manter no debate. Eu recomendaria ao Rodrigo que tomasse cuidado ao ler esse tipo de livro, que percebesse as armadilhas da narrativa, que levasse em consideração as vírgulas, os mas, porém, todavia, contudo, entretanto e no entanto, todas aquelas conjunções adversativas que a gente decorava na quinta série e que servem para estabelecer paradoxos dentro de uma oração, que servem para que a pessoa pareça dizer uma coisa, mas na verdade diga a outra. Cuidado com essas armadilhas narrativas, cuidado com essa verbosidade, com essa erudição que mascara simplesmente a defesa do indefensável. Para qualquer pessoa séria, a ressurreição é um mito. Não dá para encarar que alguém que foi mutilado, torturado e crucificado possa voltar à vida em sua própria carne.
se fosse o caso, seria de se pensar nas piadas que circulam na internet sobre o Jesus zumbi, porque quem volta à vida na própria carne certamente é um zumbi, é um morto-vivo. Mas, e embora isso possa ofender muita gente, piadas à parte, brincadeiras à parte, é necessário que se tenha muito cuidado quando se toma as relíquias medievais e se tenta estabelecer a sua veracidade, porque o comércio de relíquias na Idade Média era um negócio da China, como se diria. Havia ampla falsificação, pedaços de ossos eram vendidos como sendo de santos, pedaços de madeira como lascas da cruz. Havia todo tipo de falsificação mequetrefe, abusando da credibilidade dos fiéis. Como hoje as igrejas pentecostais vendem meias, levam o seu recado à fogueira santa e tiram até o último centavo de cada infeliz que tem o azar de acreditar nessa mitologia. Então, muitíssimo cuidado, porque se nem o Vaticano reconhece a autenticidade do sudário, é exatamente porque sabe de onde ele vem. E eu iria mais longe, já que o autor está viajando na maionese, como dizem alguns mais jovens, vamos viajar também. Ele questiona a datação com carbono, mas em se tratando de uma falsificação medieval ou não, o que impede que alguém tenha flagelado e torturado um indivíduo nos termos descritos nos evangelhos e depois embrulhado no pano de linho e fabricado um sudário a partir de um cadáver de verdade? A Igreja Católica já fez coisa muito pior ao longo da sua história. E a fabricação de relíquias era uma indústria extremamente lucrativa. Se vocês se lembrarem das lições básicas da escola, a reforma protestante ocorreu, entre outros fatores decorrentes da desonestidade e da decadência da Igreja Romana, também por causa do comércio de relíquias, da venda de indulgências, da simonia, de todos os aspectos mercantis da Igreja medieval. Então, se o Vaticano hoje renega o sudário abertamente, mas permite que os fiéis continuem cultuando uma relíquia que é notoriamente falsa, era de se perguntar se nem o Vaticano advoga a autenticidade do sudário, por que um cientista sério advogaria? Seguindo a mesma lógica aristotélica do autor, é porque o cientista não é sério. E como eu sempre faço questão de afirmar, eu não estou aqui para questionar a fé de ninguém. Não gosto de elaborar esses vídeos sobre história das religiões, embora seja um assunto que me interesse, porque é um assunto que desperta paixões e que revela às vezes o pior das pessoas. Eu não estou aqui para questionar a fé, eu não estou aqui para dizer como se deve ou não cultuar aquilo que define a espiritualidade de cada um. O que eu faço aqui no cantinho é pegar determinadas fontes e determinadas interpretações e questionar a validade científica ou acadêmica dessas fontes e ou interpretações. Que isso fique muito claro, porque quando eu estou nessa cadeira, eu reúno quase 50 anos de experiência de vida
nesse planetinha esquecido num cantinho da galáxia, com 30 anos praticamente de estudos na área de história social, na área de metodologia científica e de teoria da história. A minha leitura desse autor certamente é diferente da leitura de um leigo. O meu aviso para tomar cuidado sempre vai para quem se envereda pelo mundo acadêmico. Para o leigo, muitos desses avisos não funcionam. Não só porque as suas ferramentas de leitura são diferentes das nossas, mas principalmente porque a expectativa do leigo em relação a esse tipo de literatura é outra. Quando eu digo para tomar cuidado, o que eu digo é exatamente isso. Leiam com cuidado. Aprendam a discernir as agendas de cada autor. Porque existem agendas políticas, existem agendas religiosas, pessoais e acadêmicas. Nenhuma obra é neutra. Mesmo o positivista mais fanático deixa transparecer em seu texto quais são as suas ideias pessoais, porque todos nós nos entregamos quando escrevemos. Deixamos uma parte tão íntima de nós no texto, mesmo sem perceber, que é fácil para quem tem o treino adequado ler quem somos através do que escrevemos. Então, quando eu digo cuidado e quando eu desconstruo esse tipo de narrativa, eu não estou ofendendo nem a fé do autor e nem a sua. Eu estou chamando a atenção para aspectos acadêmicos do debate entre ciência e religião. E é evidente qual é o meu lado. Essa é uma postura pessoal, ela é minha, você não é obrigado a concordar comigo. Você não é obrigado a pensar como eu penso. E já que vivemos em um estado laico e chegamos ao ponto de ter que lutar com unhas e dentes para defender essa laicidade perante as bancadas religiosas, é essa laicidade que me permite ter a minha opinião, que me permite defender o meu ponto de vista acadêmico e que permite a você manter sua fé. Então, vamos manter esse diálogo civilizado. E eu espero, Rodrigo, que toda essa relativização das questões entre ciência e fé e a minha desconstrução da narrativa do livro tenha atendido a sua curiosidade. Se você tiver mais comentários, se você quiser dialogar, você já sabe, e todos vocês também. Eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog que vai passar por aqui. Vocês podem mandar suas perguntas, sugestões, eu posso conversar com vocês pela internet ou acabo elaborando um vídeo quando o assunto requer uma abordagem mais detalhada. A minha lista de pedidos se mantém quase estável, em torno de 1 dúzia sempre à frente. Por mais que eu poste 2, 3 ou 4 vídeos por semana, a lista se mantém porque chegam sugestões e pedidos quase todos os dias. Então, se eu demorar, às vezes é porque eu não localizei o texto que vocês me pedem, às vezes é porque de fato a lista se avoluma com uma velocidade que eu não dou conta. Então, mantenham isso em mente, eu demoro, mas respondo.